hoje a palavra de Deus nos traz algo estranho. Afinal de contas, havia um paralítico, um homem que estava sendo carregado, cujas pessoas que estavam diante do Senhor não abriram espaço para entrar. Isso chama a atenção e nós queremos trabalhar com isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, vamos percorrendo a palavra de Deus, aprendendo com aquilo que é o caminho espiritual que o Senhor tem nos apresentado dia após dia. Hoje quero pegar com vocês a palavra que está no Evangelho de São Marcos, capítulo 2, do versículo 1 a 12. Lembre sempre de compartilhar para que esta palavra também chegue a outros corações que precisam se alimentar justamente daquilo que são os caminhos de Deus. Bom, a palavra diz o seguinte: alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Reuniram-se ali tantas pessoas que não havia lugar nem mesmo diante da porta. Jesus anunciava-lhes a palavra e trouxeram então um paralítico carregado por 4 homens, mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto bem em cima do lugar aonde ele se encontrava. Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: os teus pecados estão perdoados. E ainda continua o texto. Mas eu quero parar aqui um pouquinho com vocês. Ou seja, esses homens chegaram, carregando 4 homens, carregando este outro que estava paralítico. E é interessante porque se você vê alguém paralítico, acamado, sendo carregado, ou até mesmo, na atualidade, sendo conduzido ali por uma cadeira de rodas, o mais óbvio é que você vai dar passagem para essa pessoa. Eu lembro muitas vezes, quando tinha alguma coisa para fazer, minha mãe ainda estava passando por todo um caminho, justamente para fazer o transplante pulmonar, mas ainda estava na limitação da doença, então tinha que andar com aquele botijão, vamos dizer assim, de ar, ou seja, tinha que carregar aquilo e nós levávamos, e quando nós chegávamos em algum lugar, era meio assim automático, as pessoas viam alguém que está ali com todo o esforço de andar, de ficar em pé, puxando o oxigênio para sobreviver, as pessoas logo davam lugar, porque era evidente que aquela pessoa não tinha condição de ficar esperando, tal como outros. E aí você fica pensando, meu Deus, será que aquelas outras pessoas não tiveram essa sensibilidade? Sim, era possível que não tivessem justamente este olhar, esta compaixão, mas pode ser uma outra coisa. Hoje, quando eu vou lá, depois do transplante, vou lá no INCOR, tenho que ir na farmácia do Hospital das Clínicas, é uma farmácia enorme que atende inúmeras pessoas que estão em situações muito delicadas e muitos medicamentos de alto custo, ou seja, medicamentos depois, para quem foi transplantado, são medicamentos muito caros, você tem que adquirir, pelo governo, conseguir esses medicamentos, então nós vamos à farmácia para fazer isso, e quando chega lá é uma multidão de pessoas. E da última vez que eu fui, não fui pós, a minha mãe ter feito a consulta, então minha mãe não estava comigo e eu recebi uma senha. Então você vai chegando lá, ela vai recebendo uma senha. A pessoa perguntou, mas a pessoa que você está, pegando a medicamento, ele está aí? Eu falei, não. Então, como a pessoa não estava, ela me deu uma senha cujo os números falavam que não era prioridade, ou seja, eu sempre recebi uma senha de prioridade por causa da minha mãe, que estava comigo e que tem uma idade que dá prioridade para ela entrar na fila. Quando eu percebi, o que acontece? Você olha em volta, todo mundo é prioridade. Então eu era um dos pouquíssimos, eu imagino que deveria ter ali por volta de umas 200 pessoas, para ser atendida, 150, 200 pessoas, eu era um dos poucos
alguns que não estavam com aquela senha. Então a minha senha para aparecer, ou seja, aquela letra da minha senha, né, era muito difícil. Então o P era de prioridade, o H era de normal, então passava, sei lá, 20 P, aparecia um H. Aí eu vendo a minha senha, sabia que tinha ainda 18 pessoas ainda na minha frente que estavam com H, então praticamente tinha que passar, vamos supor aí, mais ou menos umas 150, 180 pessoas com P para eu chegar até a minha vez, né? E aí o que eu fui percebendo? É que quando ia lá para receber os medicamentos, tinha aquele bolo de gente, nem era a vez ainda deles, mas eles já até queriam estar ali, queriam já pegar, porque queriam sair logo, e começava tudo ali. E ali todo mundo era prioridade. Acabava que, como eu não vi, as pessoas não viam diferença do que ela estava vivendo com os outros, todo mundo era prioridade. E assim acabava aquela coisa, entre aspas, de prioridade, porque todo mundo era prioridade. E aí é interessante, olhando para isso e olhando para a palavra de Deus, muitas vezes, sabe o que acontece? É que eu vejo o outro que está lá passando necessidade, mas eu me acho tão prioritário quanto ele. Então acabo não cedendo. Então pode ser uma insensibilidade, sim, mas pode ser que eu me ache também tão necessitado quanto o outro, e por isso o outro não tem diferença comigo e eu prefiro ficar. Em todo caso, o que acontece com aquele que está sendo carregado, Deus está fazendo um projeto, um caminho com aquela pessoa, e ele precisa justamente reconhecer este projeto. Quando eu não recebo uma senha de prioridade, eu preciso entender que há algo ali acontecendo da qual eu tenho que ler as coisas, eu tenho que perceber. E aí, nós precisamos entender aonde está a nossa fé, em que acreditamos. Então, o que faz este? Carregado por esses outros 4 que também têm esta mesma fé, eles passam pelo obstáculo. Porque nós muitas vezes vamos ficar paralisados no obstáculo da insensibilidade das pessoas, ou de que nós somos igual a todo mundo, então não há diferença, as pessoas não nos tratam com diferença. Então as pessoas podem ser insensíveis porque não estão aí com sofrimento, ou elas acham que o seu problema é tal igual como esse. Mas eu posso parar em tudo isso, ou eu posso ter uma atitude de superar as dificuldades, e aí existe um projeto que Deus está fazendo com você. O que você está fazendo? Você está paralisado? Ou você, além de ter uma doença, está paralisado interiormente? Porque pode ser que não tenha doença física de paralisia, mas a minha paralisia é uma paralisia interior, aonde eu paro nos obstáculos. Deus está falando com você, supera os obstáculos. E para superar os obstáculos, muitas vezes você vai precisar que alguém possa te carregar. E de Deus geralmente faz o seguinte: Ele coloca pessoas do teu lado que querem te ajudar. Observa, porque você não está sozinho, porque Deus tem um projeto e Ele está colocando pessoas para te carregar. Padre, mas não apareceu essas pessoas. Deixe que a tua fé possa te mover e você começará a perceber aquilo que Deus está pedindo para você. Não pare na insensibilidade do que os outros acham em você e os seus problemas tão igual quanto todos os outros. Não, haja e saia de toda a paralisia. Deus nos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.